Eu quero logo para a primeira informação de momento, que foi mais, entre aspas, uma vitória do Remo no tribunal, no STJD, que podia ser um prejuízo danado. Porém, eu recebi uma informação na hora do Sentinela Esportiva, do Dr. Rui Mendonça, advogado inclusive da parte desportiva, inclusive faz parte do TJD lá de Manaus, e disse para mim o seguinte, na hora do programa: Gabriel, esse julgamento do Remo é de primeira instância. Independentemente do resultado, ainda caberá recurso. Boa. Resumindo, o Remo não cumprirá em caso de punição neste campeonato esse ano. Pode cumprir nos outros campeonatos, em qualquer competição da Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, detalhes com vocês aí, Smith e Ronaldo, sobre essa situação. Antes do Ronaldo trazer os detalhes, só para lembrar, porque assim, o torcedor ele fica preocupado, porque no ano passado, o Paysandu perdeu o mando de campo na reta final da Série C, justamente por conta de brigas fora de casa, de acontecimentos lamentáveis que aconteceram fora de Belém. Então o Paysandu foi punido e perdeu o mando de campo em Belém, justamente por ser reincidente. Teve aquele ano lá contra o Figueirense, e ano passado teve também contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Sim. Então a galera ficou preocupada justamente por conta disso. Então o setor jurídico do Remo está trabalhando, e o Ronaldo vai trazer alguns detalhes sobre essa informação também. Pois é, a questão toda é que, como o próprio Gabriel falou, o Clube do Remo, apesar de ser reincidente nessa questão de julgamento por conta de comportamento inadequado da torcida, nessa situação ele ainda vai ser julgado em primeira instância de fato. Então, por mais que o Remo sofresse alguma punição, ele não iria, digamos que, pagar essa punição nesse momento. Certamente o Remo ia entrar com recurso, ia tentar pedir ali um efeito suspensivo para poder continuar tendo os seus jogos dentro de casa. Agora, o fato é que se realmente isso acontecesse, seria um prejuízo financeiro e desportivo muito grande, porque financeiro, que o Remo ia perder renda da arquibancada, que certamente está tendo uma renda muito importante nesse momento das arquibancadas, e desportivamente também falando a respeito do momento que o clube está jogando agora, né? Vitórias seguidas como mandante, né? Exatamente, e jogando no Mangueirão. Então, seria um baque muito pesado caso o Remo fosse punido. E certamente o jurídico do Remo, diferente de outros momentos, hoje está trabalhando bem forte para tentar reverter essas situações, porque, de fato, se acontecesse isso, né, Gabi, a questão do Remo ser punido seria muito complicado nesse momento. Exatamente. Inclusive, o Dr. Rui Mendonça, também nesse recado que ele passou para mim na hora do Sentinela Esportiva, rapaz, o negócio tá pegando aqui. Na hora do Sentinela Esportiva, é o seguinte: o Remo tem aí outras situações que já passou durante essa temporada. Exatamente. O problema poderia ser esse, que o Remo poderia ser punido de alguma forma. Agora, assim, o que fica de lição para o clube do Remo, eu pergunto para vocês, como ficou para o Paysandu em anos atrás? Porque aquela confusão que nós vimos no último jogo aqui no Mangueirão, lá na arquibancada, lá envolvendo um torcedor, e também lá antes da partida começar, quando foram foram detidos 52 torcedores do clube do Remo, e mesmo assim foi liberada a torcida do Botafogo no estádio, não sei nem porquê, o diretor do Mangueirão chegou lá e disse pra gente, não sabe quem liberou, mas estavam lá. Torcedor do Botafogo, entre aspas, todo verdade. Jogo, toda partida, todo jogo do clube do Remo, dentro ou fora de casa, tem alguma situação que às vezes, graças a Deus, não vai para a súmula, mas que sempre acontece alguma coisa. O que fica de lição e que o torcedor também, de certo modo, tem que aprender em relação a isso. Que eu lembro, puxando já o mesmo assunto, mas do outro lado, o vídeo da confusão lá no estádio da Curuzu, que o torcedor levou um tapa na cara, começou tudo por conta de um copo que foi arremessado dentro do gramado, que generalizou toda aquela confusão, inclusive que ia dar até porrada nos Ronaldo. Não sei nem porquê. Como se eu tivesse culpa da confusão, se tu filmasse, né? E relatasse de forma jornalística aquilo, tu fosse o culpado da confusão. Mas enfim, o que eu quero dizer, amigos, o que fica e o que tem que ficar de lição para os nossos torcedores do estado do Pará, residentes aqui em Belém e fora, para aprender a mais se comportar, porque não é de hoje que vem acontecendo esses problemas com nossos clubes. Eu diria, meu querido Gabi, que a principal atitude, e eu acredito que o Smith vai acompanhar comigo, tem que partir do clube.
no sentido de identificar quem são essas pessoas que estão fazendo esse tipo de confusão e montar uma estratégia para punir essas pessoas de não entrarem literalmente no estádio. Ah, mas Ronaldo, ocorre uma punição, tem aqui a questão do batalhão de polícias e eventos, né, da polícia militar, que já faz isso, né, o torcedor que é pego num comportamento inadequado, ele tem que ir até um batalhão no horário do jogo e assistir o jogo de lá, ou passar o tempo lá até um determinado horário para poder sair, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Eu acho que o clube também, tudo bem, o órgão público faz a sua parte, de uma certa forma, mas o clube também tem que tomar uma atitude de punir, de proibir a entrada desse cara e até, quem sabe, banir a entrada desse torcedor aí nos seus jogos, porque se o cara infelizmente faz uma confusão dessa, ele vai e sofre uma punição ali, depois que ele cumpre aquela punição, ele volta novamente para a arquibancada. Sim. E aí qual é o sentido de você punir esse torcedor, de você punir essa pessoa que fez esse tipo de atitude dentro do campo ou fora do campo, seja lá onde for. E uma outra coisa também, já para deixar o Smith também trazer o ponto de vista dele, que não adianta você colocar a culpa toda hora no torcedor se você não capacita quem está lá dentro do estádio ou fora do estádio de uma maneira coerente, de uma maneira correta, para atuar no momento de sinistro que ocorre lá dentro ou fora do estádio. O que eu quero dizer com isso? Que em certas atitudes, a própria logística de segurança do estádio acaba contribuindo para que algumas confusões ocorram. É só olhar o jogo do ABC com o Clube do Remo. Você viu algum orientador lá isolando os setores? Não tinha. Não tinha. Muito menos policiamento. E policiamento idem. Apesar de que o policiamento ele não pode atuar dentro do estádio, em alguns locais. É só externo. Entendeu? E só atua... Que também tem excesso. Exatamente. E só atua dentro quando acontece algo catastrófico dentro do estádio. Então o que eu quero dizer com isso? Não é querer ser aqui o chato e nem também o implicante, mas de falar o que tem que ser feito. Porque não adianta você querer punir o torcedor se você não capacita a sua segurança. Não adianta você capacitar a sua segurança se o clube também é conivente e permite a entrada de um torcedor que já é, muitas das vezes, reincidente numa confusão anterior. Então, é o famoso trabalho de enxugar gelo, que a gente sabe muito bem qual é o resultado depois. E o resultado é prejudicar o próprio clube, a instituição, o CNPJ, com tudo isso. Porque o prejuízo é só para isso. Porque é um torcedor que, por exemplo, num estádio como esse, que foi detido lá, assinou uma circunstância lá de termo, não sei... Foi um TCO, eu acho. Um TCO, sei lá, não sei se vai responder ou não, mas vai ser liberado todo o jogo para ir em campo. E pode repetir o que fez, porque não vai ser punido, não vai ser proibido de ir ao estádio, Smith. Pois é, cara, assim, ó, hoje em dia, no espetáculo que é o futebol, tem muita gente envolvida, né? Se você observa, tem imprensa, tem a área da segurança, tem os ambulantes, obviamente os torcedores e os jogadores, que são os protagonistas. Então, tudo tem que ter muita organização. Eu concordo, o clube também tem que fazer a sua parte, tem que ter a questão ali do monitoramento dos torcedores, da identificação. A gente está vivendo uma era de tecnologia, então não tem mais desculpa para não ter identificação de torcedor. Mas, pelo amor de Deus, né? A gente não pode também ser babá de marmanjo que vai para estádio para brigar, causar o terror e tá nem aí quanto é que foi o jogo. Então, tudo isso tem que ser envolvido nesse aspecto. Aconteceu uma confusão fora de casa dessa vez, é como o inscrito aqui comentou, né? Acho que foi o José Santana. Será que realmente são torcedores do Remo? Porque o ABC também tem rival lá, que é o América. Tem uma questão de torcidas aliadas aí que às vezes acontece também esse tipo de confusão. Então, às vezes a gente pode pagar uma punição e o cara nem torce pro Remo, tava lá arrumando confusão, problema e nem torce pro Remo. Quer que eu te diga? O RG do cara é de Natal, Rio Grande do Norte. Então não é remista. Os caras nasceu lá, o cara não é remista, com todo respeito. Então, isso aí é uma dor de cabeça a mais pro setor jurídico. Mais uma vez vai ter julgamento. Isso é uma coisa recorrente aqui no nosso futebol. Eu lembro que no início dos anos 2000, era muito comum o Remo e o Paysandu perderem mando de campo por conta aí de atitude de torcedores que às vezes também enchiam a cara na arquibancada, jogavam objetos para dentro do campo. Chegou a ser proibido venda de bebida alcoólica aqui por muitos anos, quem lembra, tá? A galera bebia lá fora porque dentro do estádio não podia vender.
Mas o Ronaldo falou uma coisa que ele foi muito feliz aqui. A gente precisa mudar o nosso comportamento, pessoal. Sim. A gente não precisa deixar de ser um torcedor fanático se a gente for um pouco mais educado. Entendeu? Então, é falta de educação na fila, porque muita gente fura a fila e causa confusão. É falta de educação para subir a rampa. Lá na arquibancada, a galera que fica nas escadas e não procura um assento para sentar e atrapalha o fluxo ali. Enfim, cara, comportamento durante o jogo também. Não é cartilha para você torcer. É o mínimo de educação, porque o estádio de futebol, ele é uma extensão de algo que é da nossa sociedade. Sim, a gente se comporta legal no teatro, no cinema, numa igreja. Por que a gente não pode se comportar legal também no estádio de futebol? Lembrando, não é uma cartilha. Você pode torcer da maneira raiz, mas sem violência, sem precisar atrapalhar o vai e vem do outro e sem atrapalhar o teu clube, cara. Porra, a gente tá querendo aqui que o Remo consiga o acesso, a galera do Paysandu aí tá querendo uma manutenção, e a gente vai prejudicar a instituição. Aí qual é a moral depois que a gente vai ter para cobrar dirigente se a gente não faz a nossa parte? Então bora ter um pouco mais de consciência, responsabilidade. Estamos em 2024, pessoal. Idade média passou há tempo já, né?